Olá, pessoal. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Lusa Talks. E com um tema hoje muito gostoso, muito legal de conversar, eu tenho certeza que vocês já pesquisaram, já ouviram falar, que é, antes de pensar, você já decidiu o impacto da IA e da neurociência nas suas escolhas. Será que é você mesmo que toma suas decisões? Ou será que é o seu cérebro ali que está fazendo algumas armadilhas e tomando as decisões por você e você nem percebeu? Tema legal, né? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Germana Campelo. Eu atuo na Lusa como especialista em eventos e institucional. E também já atuei muito tempo na área comercial, enfim, sou apaixonada por vendas, comportamento humano, uma boa leitura, IA, gosto muito de ler. E para você que não conhece a Lusa, eu queria contar um pouquinho sobre a gente, né? A Lusa é uma empresa global, a gente atua aí há mais de 18 anos no mercado, a gente está em mais de 9 países, sendo que um dos nossos escritórios eles ficam no Brasil, né? A nossa maior operação fica no Brasil, a gente tem Belo Horizonte, Contagem, a gente também está em São Paulo, enfim. A Lusa hoje ela atua em dois segmentos principais, tanto engenharia quanto tecnologia, que é o outsourcing de mão de obra qualificada, então a gente consegue te ajudar muito, né? Tá precisando aí de um profissional bacana nessas áreas, a gente consegue atender rápido, com agilidade, e também nos projetos de ponta a ponta, tá? E aí, eu queria, antes de apresentar essa pessoa ilustre que está aqui com a gente, que vai dar uma aula, eu queria falar que é o seguinte, fiquem com a gente até o final, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem no chat, que a gente vai ler ali nos 10 minutinhos finais, vai escolher as melhores e vai responder. E agora, eu queria apresentar o Edson, mas a gente já pode falar, né? O Edinho, o Edson Oliveira, mas para os íntimos aí, para todo mundo, Edinho. Ele que é especialista em neurociência aplicada, comportamento do consumidor e marketing e CEO e planner da Melt Comunicação. Edinho, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, adorei o convite. Esse assunto é realmente super legal. É um privilégio estar aqui com vocês da Lusa Group, é uma honra. É uma honra, é uma honra. O Edinho, que é nosso parceiro aí também. E, Edinho, eu queria começar com uma provocação e a gente bater um papinho desde que eu li o livro Rápido e Devagar. Eu até trouxe ele aqui do Kahneman, né? E eu não sei se vocês já leram, pessoal. Se não, eu super recomendo. Não é um livro para você ler rápido. É um livro para você ler devagar, deixar na sua cabeceira. E ele fala muito sobre dois sistemas. É o sistema 1 e o sistema 2. Comportamento do cérebro e como que ele influencia nas nossas decisões e como que o cérebro pode pregar algumas armadilhas. Então, Edinho, eu queria que você me contasse um pouquinho, né, contasse pra gente o que que é o sistema 1 e 2 e como que a gente pode evitar de cair nessas armadilhas do cérebro. Maravilha, obrigado, a pergunta ótima. Bom, na verdade, Daniel Kahneman é um cientista muito legal, economista, na verdade, ganhou o Nobel de Economia, um cara que criou esse conceito e eu acho ele super interessante porque ele fala desses dois sistemas, como disse bem a Germana. O sistema 1, então, sendo bem rápido e claro, é um sistema de decisões rápidas. Sabe aquele seu colega que dá like em qualquer post, que não lê as postagens direito, que responde no WhatsApp às vezes sem pensar? Esse é o sistema 1. Um sistema rápido, ligeiro, supérfluo muitas vezes, e que é pego por desejos efêmeros, rápidos, necessários às vezes até para o ser humano. Mas ele economiza muita energia do cérebro. Com o sistema 1, a gente toma decisões automáticas. A gente chama até esse sistema ativador do cérebro automático. O que é o cérebro automático? Pense em você e como você dirige seu carro hoje. Certamente, quando você fazia autoescola, você pensava para fazer as coisas. Você ia passar a marcha, você tinha que lembrar de apertar a embreagem, né, para carros que são manuais. Enfim, você tinha um rito ali de pensar. Depois que você tirou a carteira, isso ficou um processo totalmente automatizado. Isso é sistema 1 atuando sempre. E quando a gente vai para o supermercado, o sistema 1 está ali tentando fazer as escolhas supérfluas rápidas. Eu costumo dizer que isso independe de você ser homem ou mulher, o sistema 1 está sempre operante. Então, muitas vezes, o marido sai de casa para comprar um automóvel, porque ele é um representante comercial, volta com a Hilux 4x4 tal, e aí tenta explicar para a esposa dele por que ele comprou aquela Hilux. Ele tem sempre uma desculpa, que aí ele entra no sistema 2 para tentar justificar, quer dizer, não, estava barato, teve uma oferta maravilhosa, né? Não é bem assim, isso é sistema 1. A mulher também passa em frente a uma loja de sapatos e acha um sapato maravilhoso que ela tem certeza que precisa.
Sistema 1 atuando, e ela chega em casa e o sistema 2 tem que explicar para o marido, mas você já tem 300 sapatos, amor. Fala, não, mas esse dessa cor, com essa pedrinha aqui, realmente eu não tinha. Então é importante entender esses dois sistemas, e realmente uma coisa que eu acho que é bem legal para quem cai nas armadilhas do cérebro em sistema 1 e sistema 2, primeiro ler o Daniel Kahneman, eu acho que é super legal, um livro legal de ter, um livro de cabeceira, mas é pensar, sempre quando você for fazer uma compra, pensar se aquilo realmente é útil para você, eu sei que é difícil, e mais ainda, se aquilo será útil ainda depois de 6 meses. Né? Muitas pessoas acumuladoras acabam entrando na armadilha do sistema 1 e, de repente, quando se vê, então, com o cartão de crédito estourando, etc. Né? E isso tem um papel também nas empresas, a gente vai falar um pouco disso depois. Né? Perfeito, perfeito. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e a gente conversou muito sobre o efeito dopamina, né? E a estratégia que algumas empresas já adotam, como por exemplo a Netflix. Eu acho que vocês também, o iFood, que é aquela coisa, ó, a gente fica rolando a tela, às vezes até esquece o que que a gente vai comer. É, a gente fica mais tempo, às vezes, escolhendo um filme do que assistindo o mesmo filme. Os vídeos, agora tem muito essa questão dos shorts, dos vídeos curtos e cada vez mais. E tem aquilo também. Você está vendo um vídeo, a pessoa está falando, e embaixo tem alguém montando uma coisa, um joguinho, que você fala, gente, que tanto de informação, né? Aguardando uma curtida, isso tudo gera muita dopamina. E me conta um pouquinho sobre essa estratégia, como que você vê esse efeito dopamina? Claro. Então, vamos falar de dopamina, né? Um neurotransmissor importante, ligado à felicidade, ao prazer. Então, a gente tem enxurradas de dopamina. Eu costumo usar em sala de aula uma referência para o efeito dopamina, que é um filme que todos certamente viram. Se não viram, vale a pena, porque é uma aula de neurociência. O Ratatouille. Então, estou usando a Disney aqui como referência, mas o Ratatouille, é legal pensar no ratinho como um ser que ativa a dopamina nas pessoas. Então, ele vai naquele efeito ali. A gente costuma dizer em marketing que a gente quer atingir o cliente num momento dopamínico. O que é isso? Lembrem lá da história do ratinho, certamente você viu o filme, Sim, né? sim. Então, tem um momento em que o rato cozinheiro, então já é um antagonismo, você querer ter um rato na cozinha, ainda mais ele que manipula as comidas, mas ele, eu acho que você lembra disso, né? O crítico gastronômico vai até o restaurante do rato e quer fazer uma avaliação da comida que pode ser definitiva para o restaurante seguir em frente ou encerrar as atividades. Isso. E aí ele senta à mesa, vem o garçom, que era o dono do restaurante, o rapaz que era manipulado pelo rato para cozinhar, e aí o garçom pergunta ao cliente, o que você vai comer? Ele diz, e geralmente nossos clientes falam sempre isso com a gente, ele diz para o dono do restaurante, me sirvam o que vocês têm de melhor, ou seja, me diga o que eu preciso, né? Com esse desafio, volta lá a empresa que está fazendo a solução, que é o restaurante, e o rato fala com o garçom, eu vou fazer para ele Ratatouille, que daí veio o nome do filme, né? Ratatouille, né, para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe aqui, nosso público seleto, é comida simples na França, é comida barata, é equiparado à nossa feijoada, ao nosso tropeirão. Então, assim, o crítico gastronômico, quando ouve isso, imagina, esse cara vai ter coragem de me servir ratatouille, que seja o melhor ratatouille do planeta. E quem viu o filme lembra, e ali a gente tem um efeito dopamínico na sua plenitude. Quando o crítico recebe o prato feito pelo rato, dá uma garfada, né, Germano? Você lembra o que aconteceu? Tô lembrando, não. Me lembre. Ele Tem um vai à tempo que eu loucura assisti. e lembra da avó, da cozinha simples, quando ele era criança, também naquela comida Memória maravilhosa. afetiva, lembrei. E isso é dopamina cortando na alta. Então, quando a gente tem experiências que geram excesso de prazer na gente, experiências muito agradáveis, o simples fato de relembrar delas, depois que façam esse exercício, gera dopamina também. Então, e se eu perguntar para vocês aí que estão em casa, qual foi a coisa que você fez essa semana mais legal, que te deu mais prazer, que você lembra com mais ambição de repetir, vai estar sempre ligado a alguém, sempre tem gente no meio, porque você tem as coisas boas com outras pessoas, né? E aí, encerrando o assunto dopamina, a gente fez uma experiência interessante nos Estados Unidos, que foi analisar o efeito dopamina sobre as pessoas entendedoras de vinho, né? Acho que algumas pessoas aí, eu sei que gosta bastante de vinho, Sim. nós temos aí duas pessoas básicas aí no mundo do vinho, que é o enófilo, que sou eu, por exemplo, uma pessoa que gosta de vinho, que até entende ou se julga entendido, e o enólogo, que é o cara que te orienta, inclusive nos restaurantes, que tem a ver com sommelier ou no... Então, nós pegamos esses caras experientes, então profissionais do vinho, levamos para salas e começamos a testar neles
Dentro da ressonância magnética funcional, a gente coloca o sujeito dentro da ressonância e mede o índice de felicidade, que tem a ver com dopamina, enquanto ele bebe uma bebida. Daí a gente mandava por um canudinho, né, um vinho, e pela cabine nós falávamos, ó, você vai tomar um Romanée Conti. Tudo bem. A gente pode nem entender de vinho, inclusive se alguém tiver um Romanée Conti e quiser convidar a Vai ser gente, chique, vai ser né? muito legal. O Romanée Conti, um vinho super caro, a gente dizia pro cara que ele ia beber Romanée Conti e a gente media o índice de dopamina, de felicidade dele, batia entre 0 a 10, 9 e 10, 9 e 10, plenitude de felicidade, é você feliz, pleno. Depois a gente mandava água, trocava a bebida por outro vinho, falávamos que era um Chateau, qualquer coisa, de $200, que já é bem caro para o padrão brasileiro, mas o Romanée Conti são $10.000. Sim. E quem entende de vinho sabe a diferença de um para o outro. Ele bebia, o índice de felicidade caía drasticamente para 2,5, 3. E depois nós reuníamos esses enólogos e enófilos e dizíamos que a gente servia um outro vinho qualquer, que não custava $50, e que a gente induziu ele com efeito placebo para ter esse efeito dopamínico. Então veja que o ser humano ele sofre essas induções de dopamina. A gente pode fazer isso. Então a dopamina pode ser comparável ao açúcar. É o prazer que o açúcar dá para o corpo, a dopamina dá no cérebro, quando você tem dopamina, mas é sempre muito efêmero. Então é importante saber isso. As empresas lidam com isso, querem criar isso. A gente está vivendo um mundo que precisa desse cuidado mental das pessoas, né, com inteligência artificial entrando de uma maneira muito ávida nas nossas vidas, e também a dopamina que é gerada nas redes sociais. As crianças já nascem querendo recompensa. Que recompensa? O seguidor, querendo que as pessoas curtam. A gente vê índices aí alarmantes de suicídio em adolescentes e pré-adolescentes porque eles não tiveram a recompensa ideal ali para as redes. Isso envolve dopamina e outras debilidades que a gente tem no convívio social. Então, realmente, entender isso é importante para a gente gerar limitações, criar ambientes que sejam saudáveis, para a gente criar outras possibilidades, até para os nossos jovens não serem tão dependentes da dopamina. Mas o efeito dopamínico, sim, nós de marketing queremos gerar isso nos clientes, queremos que eles tenham sensações maravilhosas toda vez que eles tenham contato com a gente, né, como marca, como produto, como solução, como serviço. Legal. A gente estava conversando também. Você acabou falando sobre o efeito placebo, a gente está falando do efeito dopamina e o efeito placebo, ótimo. E a gente estava comentando, né, que o cérebro, ele toma decisões ali, 37 mil, em média 37 mil decisões por dia. E aí, voltando também no sistema 1 e 2, só que são tantas decisões que ele costuma automatizar essas decisões. E isso é complicado, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre isso que a gente tinha conversado, dessa questão de automatizar as decisões, e voltando e fazendo um paralelo entre efeito dopamina e o que a gente toma de decisão ali que é automatizado durante o dia, os riscos, o que o marketing tem trabalhado de estratégia em cima disso. E aí depois eu quero trazer um outro ponto aqui, que é o cérebro moderno, mas eu queria só fechar isso aqui, mais voltado para as estratégias de marketing, como que a gente é pego nessas decisões aí. Muito bem. Ótima pergunta sua. Vale a pena dizer que a gente é composto basicamente, o cérebro humano tem um conceito muito famoso também de um pesquisador americano, que é o mais bem aceito, que é o sistema triúnico ou triuno do cérebro. Então nós somos formados por o primeiro cérebro na construção humana é o sistema reptiliano, eu mencionei ele aqui en passant. Acima dele vem o sistema límbico ou cérebro límbico. Nesse segundo sistema, que está debaixo do neocórtex, que é o cérebro que a gente conhece na imagem fictícia, cinzentado e tal, aquela malha acinzentada, é o neocórtex. Embaixo dele, sistema límbico que cuida das emoções. É no sistema límbico que a gente cria, por exemplo, desejo por um tipo de alimento, que a gente, geralmente é no sistema límbico que a gente crava o time que a gente torce. Bom, minha pesquisa foi toda baseada nisso, no porquê a gente toma decisão. Por que você escolhe quem você escolhe? E as questões vêm dessas decisões prévias do cérebro, na formação, inclusive de um efeito que acontece entre 6 e 12 anos de idade, que a gente chama de poda neuronal. É quando o cérebro tira dali o excesso que tem, basta ver que os bebês nascem, né, com o cérebro ainda aberto, né, ele é fechado durante o crescimento e tal. E aí, nesse período, também acontece a poda neuronal. A gente consolida nosso ser ali, nossas preferências. E aí a gente vai, inclusive, para criar arquétipos aí. A gente tem várias taxonomias humanas que defendem linhas psicológicas. Eu, particularmente, gosto muito do enneagrama e outros assim.
Mas o fato é que para o efeito dopamina, por exemplo, que a gente estava falando, ele é uma questão que envolve sempre S1, então a gente toma decisões automáticas. Um exemplo clássico é esse que eu dei, de como você faz o seu rito de manhã. Sim. Certamente a gente anda com 37 mil decisões que a gente toma por dia, é impossível que a gente tome todas as decisões. Pra você ter uma ideia, uma compra do supermercado, se a gente usasse só o neocórtex para fazer, segundo os estudiosos, nós levaríamos 16 horas para encher um carrinho. Meu Deus. Porque a gente teria que tomar muitas decisões conscientes. E é assim, na verdade, é assim, a gente vai ao supermercado, vou dar um exemplo que eu vivo, né? Eu não sou um grande fã do supermercado, vou por obrigação de ter o que comprar lá, eu tenho que comprar. Digamos assim, a pessoa, o dono de casa, vai lá comprar. Ele compra Omo de sabão em pó, né? E quando ele perde o emprego ou está com um salário mais baixo, ele dá uma chance para um outro sabão, inconscientemente, porque afinal tem um sabão que fala Ariel, sei lá o qual, não entendo muito de sabão em pó, e ele dá uma chance para as outras opções. Mas em geral, o nosso cérebro já faz uma secção de preço, onde eu posso, onde eu não posso. Para o marketing, e aí tô falando de varejo, né, para a gente depois falar um pouco de serviço, Uhum. a ideia é que eu tenha atrativos ali que me gerem dopamina. Então eu quero ter coisas rápidas, eu entro com essa ideia do inconsciente de qualidade, então eu tenho verduras, legumes, tomates bonitos, maravilhosos, que eu não quero comer, porque eu quero mesmo é Logo quando chocolate. você chega, né? Exatamente, você tem aquele impacto, e durante o trajeto você vai sendo tocado por outras coisas, até o momento que você chega na fila, no check-out, que é um momento sempre crítico. O cérebro odeia esse momento, inclusive, é o momento de você pagar. Eu acho que tem um estudo muito legal sobre a criação do cartão de crédito que passa por esse conceito, inclusive, que é americano esse conceito, que é o cartão de crédito foi criado para que você, ao invés de dar dinheiro e a pessoa levar aquela quantidade e devolver um pouquinho, que é o troco, Uhum. você entrega uma moeda de plástico e recebe de volta a mesma, não houve perda. Então, inconscientemente, no início do processo do cartão de crédito, você simplesmente não perdeu nada. Na verdade, você está devendo, você só não tem essa consciência. Né? Então, S1 ajuda muito nessa compensação. Você sai dali com a realização de que nada se perdeu. Veja como o cérebro é importante para criar essas máscaras e as marcas conseguirem rampar. Hoje, basicamente, todas as pessoas têm cartão de crédito na vida, né? Sim. E muitas delas, aqui no Brasil, a gente pode dizer isso com certa notoriedade, não tem o menor controle sobre ele. Entre o sistema 1 entrou muito mais profundo que o sistema 2, e o sistema 2 agora fica tentando correr atrás de uma bola que é inevitável. Do Né? prejuízo, né? Não, total. E aí, sobre o cérebro, vamos falar sobre o cérebro moderno agora. A gente falou já um pouquinho sobre o fluxo da dopamina, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre agora IA. Né? Então, a gente falou muito sobre toda essa questão de como que o cérebro funciona, como que ele pode enganar a nossa mente, como que as marcas estão atentas a isso, né? Eu estava pensando, às vezes a gente não raciocina o óbvio, mas eu estava pensando na Coca-Cola. O tanto é uma marca que todo mundo conhece e o tanto que as propagandas delas, elas vêm para essa questão límbica, né? Sim. Do límbico, porque a Coca-Cola ela tá ali sempre presente e ela associa a momentos com a família, a momentos de prazer, né? Ela não vai falar do produto dela, mas ela traz uma coisa de, olha a Coca-Cola na mesa de Natal da família. Então tem muita coisa que as marcas fazem que a gente nem percebe. Pô, a Coca-Cola a gente já está acostumado, tem outros refrigerantes tão bons quanto. Sim. Né? Mas a gente está tão acostumado, tão familiarizado, e as marcas fazem isso trabalhando muito com o nosso instinto, com o nosso cérebro. Mas aí, onde que a IA entra nisso, né? Porque, assim, eu acredito que a IA ela só vem potencializar mais ainda, ser uma ferramenta para alavancar, escalar muito mais essas estratégias. E como que você vê esse trabalho agora com a IA mais forte dentro dessa questão da neurociência? Ótimas colocações. Então, eu vou começar pela coisa biológica, neurobiológica do cérebro e do que aconteceu com o ser humano nos últimos tempos. Primeiro, que a gente teve uma enxurrada de dopamina, né? Nós comentávamos antes de começar o programa que a gente tinha dopamina pra caramba, indo para jogar bola na rua, as crianças, tentando arrumar uma namorada na night e tal. Agora não mais, né? As pessoas estão ficando dependentes do digital, obviamente que a gente cerceia as pessoas de outra experiência e também o mundo está muito mais complexo, eu diria assim. Então, as grandes marcas sempre tiveram um olhar disso. Aí você citou a Coca-Cola é um exemplo maravilhoso que eu fiz um dos meus TCCs envolveu a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma das primeiras empresas no mundo, desde 1976, que tem um departamento de neurociência dentro.
neuromarketing, para ser mais exato. A Coca-Cola fez uma grande pesquisa mundial sobre o que as pessoas queriam da vida. E veja, o que as pessoas queriam é óbvio. Basicamente, eu posso saber o que você está pensando agora, porque o que você quer, o que eu quero, o que a Germana quer, o que todos nós queremos, é mais ou menos a mesma coisa. Ser felizes. Eu ia falar dinheiro. Tô brincando. Dinheiro não traz felicidade. Enfim, mas de qualquer forma, tem uma conexão aí. Se não Sim. traz a felicidade, como diriam meus amigos, compra bastante felicidade. Ajuda. Mas o fato é que a Coca-Cola pesquisou que as pessoas queriam ser felizes. E sendo felizes, elas ligaram todas as comunicações da Coca-Cola à felicidade. Lembra uma comunicação que teve muito legal da Coca-Cola em 2014 até 2016, que era Abra a Felicidade. Era isso aí, essa cena da família, super legal. Abra a Felicidade era abrir uma Coca-Cola junto, o cachorro correndo para lá. Então, esse instinto de gerar proximidade com felicidade que a dopamina está ligando, gera essa proximidade das marcas. As marcas querem isso muito, né? Então, elas querem gerar essa proximidade, gerando felicidade, gerando momentos que são interessantes. Então, ela conecta, né? Veja que grandes marcas conectam, são influenciadores aí para poder gerar notoriedade. Tem atores globais que significam notoriedade. Então, o cara é um escritório de advocacia, ele quer colocar lá um Tony Ramos da vida e tal. Essas questões ainda andam. O que aconteceu agora, aí, com o advento da internet, das redes sociais, e agora, mais recentemente, com a IA, é que nós temos uma multiplicidade de pontos de contato enorme. Então, a gente pode ser alcançado pela rede social, a gente pode ser alcançado pela própria IA, entendendo a gente. Por exemplo, nós lá na Mel de Comunicação somos especialistas em Google Ads, por exemplo. Temos um time grande lá que cuida disso aí. Um abraço ao meu time lá de Google. E aí, a gente percebeu claramente que hoje em dia o Google te encontra. Você é um ID. Ele sabe o que você está fazendo, ele sabe onde você foi, por que que você foi, se você foi no shopping, onde você está dentro do shopping, seus hábitos de consumo também digitais, onde você navega melhor, onde você fica. Então, de uma maneira ou de outra, não só o Google, todas as redes, consegue mapear muito bem o que você consome, o que você quer fazer e começa a te entregar aquele conteúdo com muito mais veemência. Então, de uma maneira ou de outra, o sistema do cérebro funciona muito igual aos algoritmos das redes, né? O algoritmo até que copiou muito bem o cérebro inicialmente foi o YouTube, né? Quando você acha um conteúdo que você gosta muito, ele começa a te entregar muito esse conteúdo, né? E aí a gente tem um sistema que a gente chama de sistema reticular ativador, que o cérebro tem automático, que te pega nisso. O sistema reticular ativador, ele é basicamente o seguinte: você decide que vai comprar um carro vermelho, uma picape vermelha. De repente, depois que vocês façam esse exercício, você começa a ver mais picape vermelha na rua. Na verdade, ele selecionou para você esse tipo de coisa que você decidiu que já vai ter e começa a te entregar isso inconsciente. O cara compra um carro raro, eu nunca vi. De repente tem um monte daquele carro que eu tenho. Porque Sim. a gente começa a ser seletivo. É o cérebro, ele neutraliza o resto das coisas e te coloca em voga nisso. E esse sistema reticular ativador, ele funciona exatamente como um algoritmo. O algoritmo entendeu o cérebro, pegou, copiou esse modelo e levou para as redes sociais para gerar dopamina, para gerar esse complexo. E agora, com o advento da IA, nós vemos que a gente tem algumas rupturas do ponto de vista de crescimento de conhecimento muito importantes. Então, óbvio e inevitável, eu diria. Tem muita gente falando sobre a IA, eu não sou crítico, nem. Eu, na verdade, sou pró-tecnologia, eu acho que não tem outro caminho para a gente. Sim. Mas o uso bem feito da IA pode gerar potências muito importantes. Ao mesmo tempo, pessoas muito dependentes da IA, né? Nós já, antes da IA ser a potência que é generativa, nós tínhamos já crianças perguntando à Alexa em casa como é que resolvia o problema do trabalho da escola, né? Obviamente que a criança parou de raciocinar, né? Parou de ter conhecimento mais profundo, leituras complexas. Então, a gente ficou um pouco mais superficial, é verdade. Mas, durante o desenvolvimento da humanidade inteira, Germana, eu diria com certeza que o que promoveu a potência humana onde nós estamos hoje, inclusive da IA, foram encontros humanos de ideias. Então, assim, e hoje, realmente, com a rede social, com a internet, nós conseguimos potencializar isso enormemente. A gente consegue realmente pegar um outro pedaço da ideia que eu tenho aqui, lá no Japão, em tempo real, nos Estados Unidos, em tempo real, as barreiras geográficas não existem mais. Então, é importante a gente salientar também que não tem um outro caminho. E a IA vem com uma estrutura enorme, né? Eu mencionei uma coisa para alguns pares em um treinamento de IA, que eu posso falar aqui, nosso gerente de IA no Walmart México América Central, que cuida também da operação no mundo, é uma pessoa muito jovem, é um menino, obviamente que eu vou preservar o nome, mas é uma criança de 13 anos de idade. É o gestor de TI dessa potência empresa que fatura 650 bilhões de dólares por ano. Esse menino, num treinamento que nós tivemos em março, eu falo menino só aqui no Brasil, né, que ninguém
O Walmart não está operando mais no Brasil e tal. Uhum. Ele disse para a gente uma frase sobre a IA que eu acho que resume tudo. Em março, nós tivemos um treinamento, ele disse, a IA é uma criança que nasceu às 9 da manhã e às 17 horas tem 50 anos de idade. Muito bem, foi ótimo, eu assustei, falei, realmente é isso, é a potência. Só que agora em junho ele deu outro treinamento e falou, preciso atualizar a informação que eu dei. Ele disse, a IA é uma criança que nasceu às 9 e às 9h03 tem 50 anos de idade. Sim. Então a potência é enorme, não tem como, né, não considerar a IA na nossa vida, no nosso mecanismo de funcionamento. A gente vem lutando aí para entender, ver onde isso vai dar. Não sabemos ainda, e as empresas têm que realmente aproveitar dessa tecnologia. Lá no nosso caso, meu caso particular, da Melt, o que a gente está tentando é dar essa potência para o ser humano, ter mais tranquilidade para trabalhar mais tempo, deixar o robô trabalhar um pouco para a gente, e obviamente que eu consigo aumentar minha carga de clientes por pessoa, per capita, porque ele é mais potente para fazer as coisas, o robô faz um monte de coisa que ele faria manualmente. Então é isso, é usar a IA com a potência ideal, considerando o ser humano, gerando mais tempo livre para ele, ele vai sair, vai consumir academia, vai consumir mercado, ele vai ter mais tempo livre, sem impactar tanto na receita e potencializando a produtividade da empresa e, obviamente, o faturamento. Tem caminhos aí para a gente. Bom, agora eu achei sensacional e a gente tinha conversado um pouquinho antes sobre o principal foco do marketing e eu queria que você falasse sobre, que é sobre a dissonância cognitiva. Esse tema é ótimo e é minha área total, a área da nossa empresa. Dissonância cognitiva é um tema que eu gosto muito porque quem faz pós de marketing geralmente ouve esse termo. A dissonância cognitiva, gente, para você que está em casa, nada mais é. Todos, primeiro, cabe dizer, viu, Germano? Todos tiveram, todos terão. Quem não teve, vai ter dissonância cognitiva. Tirando em miúdos, dissonância cognitiva é aquela taxa de arrependimento que a gente tem, ou aquele arrependimento que a gente tem pós-compra. Sabe quando você comprou o iPhone 16 e parcelou em 20 vezes? Que dá aquela arrependida? Você fala, puxa, meu Galaxy estava tão bom, né? E aí você dá aquela arrependida, e quanto maior o envolvimento financeiro ou envolvimento emocional, maior é a dissonância, tá? Então, por isso isso é um foco do marketing. Para nós de marketing, a gente quer diminuir ou debelar a dissonância. Em serviço tem isso muito, porque o serviço não é mensurável. Geralmente, serviço você não tem como testar antes. Você entra na faculdade, você contrata. Você não tem como falar, vou fazer 6 meses aqui, se eu gostar, eu continuo e te pago. Não. Você assina um contrato, começa e já está experimentando. Serviço tem muito isso. Serviço Sim. você tem que experienciar primeiro para depois saber. E por isso que mesmo que a pessoa tenha uma experiência ruim numa faculdade de baixo calão, uma faculdade menos importante, dificilmente ela fala mal, porque ela está falando do próprio diploma, né? Ela defende ali. Mas em termos de produtos, em geral, você tem isso. Então pense vocês aí de casa. Certamente, quando você comprou um produto, quanto mais caro, mais dissonância acontece. Por isso que o marketing se preocupa com isso. Vejam, um detalhe, quando você compra uma TV, depois você olha aí sua TV de 70 polegadas que você comprou recentemente, ou seu próprio telefone, leia o manual dele, a primeira página foi escrita por gente de marketing, por mercadólogo. Ele escreveu lá, parabéns, você acaba de adquirir a melhor TV do planeta. É aquela coisa para massagear o ego. E outra coisa que o nosso cérebro automático faz, Germano, inconsciente, é validar isso com nossos pares. Vou dar o exemplo do celular. Comprei o iPhone 20, que não saiu ainda. Chego no meu trabalho, que é a Lusa. Gente pra caramba lá, uma empresa potente. Comprei o celular, não é para só eu usar, eu ponho na mesa pro meu coleguinha ver. Ele vê e fala, que isso? Aí você já responde, isso aqui é meu celular novo. Status. Exatamente. Aí ele pega, ele vem, se ele é seu amigo mesmo, em geral assim acontece, ele pega o celular, dá uma olhada, fala, que legal, queria tanto isso. Então, massageia o seu ego e te valida. Valida a sua compra. E aí você diminui sua dissonância. Você estava arrependido, inconscientemente, lutando com aquilo. Alguém fala, parabéns, você comprou muito bem, eu queria ele também. Aí fala, fiz certo. A mesma coisa acontece nos relacionamentos humanos, que para nós de marketing também são compras e vendas, né? A minha mulher, que hoje paga um preço muito caro, casou comigo, me comprou, né? Caríssimo para ela, né? Dou muito trabalho, não sou bonito, né? Deus me abençoou com isso. Então tem essas coisas que envolvem a dissonância cognitiva. Então, quando você está com a namorada nova, ou vice-versa, um namorado, a tendência é, depois de uma certa estabilidade, levar para os parentes conhecerem, para a mãe conhecer. Isso para diminuir a dissonância, porque vocês têm dúvida. Para validar, né? Exatamente. Você está no oba-oba da dopamina, né? Daquela, né? Da parte de sexualidade funcional, mas depois é a vida que segue, né? A parte sexual é debelada, né? A gente sai dopamina, endorfina, serotonina, entra coisa de responsabilidade e tal. Então, nessa esteira, você leva para validar também.
E é engraçado, quando a gente chega com alguém novo, né? No caso do namoro, pros amigos e tal, que são seus amigos, geralmente fala, nossa, que menina linda, inteligente. Não deu tempo de saber se é inteligente. Talvez a beleza fique explícita, mas outras coisas não. Então, são elogios para diminuir a dissonância cognitiva inconsciente das outras pessoas. E isso a gente age assim naturalmente, sempre buscando baixar a dissonância. Por isso é tão alvo do marketing. Para o marketing, para as empresas, como é o caso da Lusa, não é só diminuir dissonância, nós queremos entregar resultado, porque a dissonância para o executivo lá está em resultado. Então a premissa passa a ser: vou atender bem, entregar o que eu preciso bem, criar projetos sustentáveis, gerar fomento positivo para a empresa, resultado efetivo. E Então veja perpetuar, né? a relação. Perpetuar a relação e manter ali a compra, né? O Exatamente. interesse do cliente. Quando você faz isso muitas vezes, o cara te ama e você já tem um cliente muito mais fiel. Né? Veja as empresas que a Luz atende no Brasil, de relações muito longevas e empresas grandes, renomadas, e não é do domínio de todo mundo, que vocês atendem grandes empresas que uma área importante dela está, na verdade, sendo cuidada pela Lusa, numa parceria íntegra lá. Então, é isso. Agora é trabalho do marketing a gente falar isso de uma maneira cautelosa, inclusive porque tem critérios de privacidade, de compliance, enfim, é isso. Esse é um desafio, né? Mas até fico satisfeito em estar com vocês na Luz, porque fica fácil o meu trabalho só de dar referência das empresas que já lidam com vocês, que já têm vocês como fornecedor. Mas é um esforço que a gente tem que fazer de entrar em outros ambientes, em outros segmentos e etc, né? Mas é isso passa pela dissonância cognitiva, certamente. Então, não basta, o que a gente está querendo entendendo aqui é que não basta apenas eu me preocupar em aparecer para o meu cliente ou trabalhar, talvez, no meu produto pensando no sistema límbico, né? Muito mais pensando também que o cliente não se arrependa, né? Em reter o meu cliente e crescer, expandir aquela frente, né? Exato. Realmente, o que você falou hoje dentro da Alusa, um ponto muito positivo e que os clientes muitas vezes eles comentam que bom, e aí, como é que vai funcionar, principalmente na parte de mão de obra qualificada? Eu tenho uma preocupação com retenção. Ainda mais quando você está falando de um desenvolvedor ali que está trabalhando, né, no seu projeto, enfim. E a gente tem um trabalho muito grande de cuidar do cliente, de estar próximo, de fazer um trabalho de retenção. Isso é muito importante, né? E é importante que as empresas, as marcas se atentem a isso. Não adianta só encantar no início e depois não pensar em trabalhar essa questão da dissonância cognitiva, né? Exatamente. É um trabalho constante, né? No caso de serviço, você tem particularidades que é lidar com o cliente sempre, Uhum. continuar o fomento com ele, então isso passa por esse impacto todo, né? O Kahneman até chama isso de vieses cognitivos, né? Você vê, vai para uma área mais racional e depois, geralmente acontece assim também quando a gente namora, veja minha esposa como caiu na armadilha, tô conquistando, ela resolveu casar. Complicou muito, se ela quiser sair fora agora, custa caro para nós dois. Nós vamos, né, vamos levando. Então, nas empresas é a mesma coisa. Quando você pega um grau de confiança, você tende a soltar mais aquela empresa, fazer mais negócios, e aí é obrigação do fornecedor, e é o que a Lusa faz com uma competitividade muito boa e com uma competência enorme, manter o padrão de qualidade de entrega. Né? Não só, né, a gente falou de outsourcing, que é onde a Luz é muito conhecida, mas os projetos de tecnologia muito bem desenvolvidos, outras soluções completas, de ponta a ponta. Né? Então, eu acho que vale a pena lembrar da dissonância cognitiva, sim, como um trato para sempre ali. Você tem que manter a relação aquecida Sim. com a entrega, no caso do empresário. Tudo bem, te adoro, você é legal pra caramba, mas quando você começa a fracassar com a entrega, não tem nada que sustente, porque aí não é uma relação amorosa, é uma relação de resultado. As empresas têm que ser competitivas, têm que entregar resultados, né? E vocês que lidam com grandes empresas, entregam grandes resultados e alguns componentes de empresas enormes que são feitos pela Lusa, na verdade, a gente não faz ideia, com empresas de segurança, de peças complexas, de partes importantes no consumo geral, né? Não vou me ater a esse detalhe, que eu sugiro que quem não conhece a Lusa entre no site, pesquise um pouco mais para conhecer as soluções que essa empresa pode tratar. Mas está sempre preocupada com esses vieses cognitivos e como a gente faz isso para o cliente, porque é muito difícil conquistar cliente, sim, mas retê-lo é muito mais. Então a história prova que quem tem clientes mais longevos realmente é muito mais competente do que quem conquista por efemeridade, que não entrega um padrão de qualidade reconhecido. Sim, a gente estava conversando também sobre essa questão, né, que eu venho da área de vendas também, a área comercial, e como que essa questão de entender o cérebro, de estudar
e se atualizar, porque assim, o vendedor tem muito disso. Ele é vendedor nato, ele é o somebody love, né? E não existe isso. A gente entende Acabou, que né? vendas, e aí, assim como o marketing, ele é muito de estudo, ele é muito de compreensão do cérebro, ele é muito. Eu gosto de falar que vendas é uma mistura de arte com ciências, Sim. né? E, e eu acho interessante esse ponto da neurociência. Como eu falei, né, a gente busca um vendedor bom, eu acredito que é aquele que busca entender todos esses sistemas um, sistema 2. E até na questão de vendedor, mas a questão de pessoa, a gente tem uma coisa que se chama, e isso para o networking é muito importante, para conversar, para entender melhor, é porque assim, a gente sempre vai com um preconceito. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa, e aí eu acredito que isso seja totalmente o sistema um, a gente fica muito enviesado nas crenças, naquilo que a gente já vivenciou. E eu aprendi isso com um grande amigo, isso é uma postura legal de vendas, uma postura para a vida, né? Network, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Sim. que é quando você vai conversar, vá aberto. Sim. Vá sem aquilo, mas o jeito que ele falou, mas isso e tudo mais, porque a gente ganha tanto, né? A gente ganha tanto quando a gente não coloca esses vieses ali Exato. inconscientes, as nossas crenças limitantes. E escutar hoje o outro, ouvir, falar nos olhos, entender, Empatia, né? ensina muito, mas a gente precisa estar aberto para isso. E é uma das coisas também que um bom vendedor, ele se preocupa, né? Exatamente. Nós falávamos, né? Há pessoas que são natas, né, para vender. Ela nasceu para aquilo, tem cacuete, faz muita coisa neurocientífica sem nem saber, né? Mas do ponto de vista de cérebro para venda, vale a pena dizer que o cérebro, nós todos, eu costumo perguntar isso muito nas minhas turmas de pós-graduação. Pergunto, quem gosta de mudança aqui? Aí você tem metade da turma levantando. Mentira completa. Na verdade, 5% gosta de mudança mais radical. 95% das pessoas gostam da mesmice. A gente gosta da mesmice. Chega uma pessoa nova no seu setor, você já acha que seu emprego está ameaçado. E aí, se alguém chegar e falar aquela pessoa, cuidado com essa. Pronto, você fica 6 meses sem entender, mesmo que depois ele se torne seu melhor amigo e você saiba que ele não tem nenhum daqueles problemas que foi relatado. Porque a gente é assim, a gente faz as mesmas coisas, o ser humano gosta disso, tá? A gente chama de letargia mesmo, mas o conforto da temperatura, o conforto de deitar no sofá, é aquela coisa do domingo à tarde. Mudar lá o controle sem fazer nada. A gente gosta de letargia. Mudanças sempre atrapalham. Então, entrar num estado consciente e abertura, é por isso que a gente chega geralmente com preconceitos. E é normal que nós tenhamos conceitos prévios da vida, das nossas crenças, né, dos nossos dogmas. Não dá para discutir. Como é que você vai convencer um cruzeirense a ser atleticano, um atleticano a ser cruzeirense, um flamenguista a ser corintiano, a ser São Paulo? Não tem o que fazer. Dogma. Ele nasceu foi criado com isso. Então, nós que vamos lidar com pessoas temos que ter essa capacidade de evitar esses extremos, assuntos importantes e realmente abrir o coração para ouvir o que o outro tem. E você disse muito bem. Foi o tempo que o vendedor era aquele lábia. Hoje, as empresas querem tecnicidade. Entenda o meu negócio, venha cá, me entregue uma coisa que você tenha competência para fazer. Então, é realmente isso que você falou. E depende muito de entrar nas entranhas das empresas para as quais a gente quer atender. De nada adianta eu querer falar de uma marca que eu não sei nada, porque antes a gente dependia só de um tipo de publicidade, né? Para impactar as pessoas, que era a TV e a rádio, que você é totalmente passivo. Você recebe a informação e não tem nada para fazer. Eu sou obrigado a ver, enquanto não tinha nada. Hoje ninguém vê comercial, gente. Esquece. O cara tá no tablet, no smartphone, vê na rede social dele enquanto vai pro comercial. Ele quer ver o programa dele. Por isso que a gente vê os streamings batendo sucesso atrás de sucesso. Porque a pessoa liga a TV para ver um programa, não um comercial. Quem vê comercial é a gente que é doido de marketing, quer ver como é que eles estão fazendo propaganda. Mas não é mais assim. A gente tem que impactar o cara em outros momentos, achar o momento certo de impactar, inbound, super leve, suave, dentro da programação, de interesse da pessoa. A pessoa pode decidir que não recebe mais aquele tipo de informação. Então, nós vivemos um mundo totalmente diferente. Além disso, o consumidor de certos produtos e serviços pode falar mal de você na hora, vendo a sua publicidade lá, em tempo real. Falar, eu não gosto, não compre esse shampoo, que ele destruiu o meu cabelo, né? Então, a gente tem essa experiência que a gente vê aí, as pessoas sendo destruídas nas redes, nos ambientes digitais, sociais e também marcas, né? Sim. Então, isso passa por esse arcabouço. Mas você disse muito bem, o vendedor do século XXI é um pesquisador e que também tem a capacidade de conversar, de ler bem as pessoas, de humanizar as relações, de entender as necessidades das empresas que a gente quer
approach. Entender como o cérebro funciona e muito Social. pensando assim, e aí quando você fala em serviços é até um pouco mais difícil, né? Porque a gente tinha conversado que o cérebro, ele tem ele trabalha muito no sentido de reprodução, que é sobrevivência, né? É sobrevivência, É a pirâmide. reprodução e poder. Isso. Esses três mesmo, né? E aí, quando a gente entende isso e consegue levar a venda, a conversa para algo nesse sentido, aí você fala assim, mas, bom, eu vendo projeto, como é que eu vou trazer isso? E aí eu estava escutando um vendedor comentar, e eu achei super interessante. Ok, você vai vender um sistema, né? Um software, enfim. E aí, geralmente as pessoas falam, deixa eu te contar o que meu software entrega, ele otimiza isso, ele lê tantos textos, planilhas, ele vai fazer uma integração XYZ. E isso é o que o mercado oferece, isso aí não tem nenhum diferencial. E aí, quando o vendedor tem essa proximidade, consegue olhar no olho, geralmente, que é muito bom também, o presencial ajuda muito. Encontrar com o cliente e escutar a dor do cliente. Isso também tem muito a ver com essa parte do cérebro. Escutar a dor do cliente e daí fazer uma assimilação do tipo, bom, se você comprar, se você, você tem essa dor, né? A sua dor é o quê? Você chega e diz ele que ele viu uma foto do filho. Ele estava ali conversando, falando primeiro, antes dele falar do sistema, ele perguntou: como que é o seu dia a dia? Conta para mim suas dores, o que você está precisando? E aí ele viu a foto do filho e falou assim: que legal, que menino bonito e tal. Quantos anos? Tem 3 anos. Beleza, seu filho. Me conta aqui, você com esse sistema, do jeito que você está me contando aí, que hora você chega em casa? E ele falou assim, eu chego em casa por volta das 11, quando dá. Eu falei assim, pô, então você não consegue ver seu filho. Você chega em casa, você não tem tempo de qualidade com ele. Então, o sistema vai resolver isso. Né? Você vai ter tempo. O que você ficava até 11 horas, né, que você não conseguia focar em outras coisas, agora você termina às 4. Exatamente. E aí diz que fechou o negócio, ou seja, ele não falou do sistema, ele entendeu a dor, viu como que o sistema iria conseguir resolver essa dor dele e levou para um lado do cérebro, que é o primitivo, né? Que é aquilo, pô, eu preciso estar em casa, eu preciso curtir o meu tempo de lazer com a minha família. Exatamente. Isso é bem legal, tem um né? exemplo legal disso na publicidade, que é o Ogilvy, eu até menciono isso várias vezes, que ele costumava dizer para os seus atendimentos de cliente nas abordagens de prospecção. Ele perguntava sobre o negócio, obviamente, o que é o negócio do cara que a gente tem que botar uma proposta. Mas ele perguntava sobre as pessoas que estavam na reunião, quem elas eram, mas não era quem elas eram os nomes com cartão de visita. É quem elas eram na vida pessoal, que tinha filho, que time torcia, que religião que era. Entende? A gente usou uma abordagem dessa uma vez numa escola que nós atendemos, a gente criou um produto, era uma escola que atendia crianças recém-nascidas, 6 meses depois ia para essa escola que atendia na fase de bebê, por razões técnicas, mas uma coisa que a gente fez que era matadora, a gente criou um kit. Então as pessoas, você nunca deixa seu filho de 6 meses numa escola sem você visite ela ostensivamente para ver quem ela é, quem está lá. Então você gasta sem medo. A gente criou um kit que custava, a valor de hoje, uns R$200, que era uma roupinha de bebê, com o nome do bebê, porque a gente sabia, o pai ia lá com a mãe e falava, nós vamos visitar para conhecer, quem é o seu bebê? É o fulano de tal. Fazíamos, então era feito um material customizado, mais um travesseirinho de bebê e uma colcha de bebê. Olha, taxa de fechamento, 95%. Fila para entrar. Porque é essa coisa da pessoalidade. Você não tem preço, não tinha nada a ver com o negócio que nós estávamos entregando, que era cuidar do bebê, eventualmente fazer coisas lúdicas quando ele fosse crescendo até 3, 4 anos de idade. Mas era a conexão emocional que você fazia, fazendo uma leitura prévia. Então, eles falavam, como é que vocês fizeram isso para o meu bebê? Eu nem tá aqui. Não tem problema, você não precisa vir para a escola. Esse é um presente que a gente está te dando, por causa da importância do seu filho. Então, conexões dopamínicas, conexões para além. E aí, você pega um bebê numa escola, você fica com ele na escola 15 anos, 16 anos, 18 anos. Não é? Legal demais. E dissonância cognitiva. Total. Legal. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas agora? Daqui a pouquinho a gente vai abrir já para as perguntas. Nossa, como que passa rápido, Passa né? rápido, nós estamos Meu aqui. Deus! E a gente pode ficar horas aqui falando sobre esses temas, porque é muito legal, né? Sem dúvida. Bom, então, enquanto a gente espera essa questão das perguntas, eu já queria também dar um recadinho para o pessoal. E, por favor, pessoal, não deixe de nos seguir
nas redes, no Instagram. Vou falar para vocês qual que é o Instagram da Lusa, é @LusaGroup. E no LinkedIn, por favor, a gente está lá como Lusa Group. E Edinho, me conta, na Melt também, por favor, passe o seu arroba aí do Instagram, do LinkedIn. Instagram, @meltcomunicação. Nosso site, meltcomunicação.com.br. Conheçam a gente trabalha muito com neurociência, sim, pensando nos clientes, esse aspecto de encontro, a publicidade, o nosso negócio mudou dramaticamente também, né, graças à IA, mas também pela questão digital, né, nós somos uma agência full service, agradecer demais, assim, essa oportunidade, acho que falar de neurociência é uma coisa que está sempre intensa para a gente, e nós temos realmente que olhar para o cérebro de uma forma mais, eu diria, prática. Assim, todos Sim. deviam preocupar um pouquinho. Ler o Kahneman é um apelo que eu acho que é legal para começar a entender as pessoas, mas tem muito livro muito legal que fala sobre neuromarketing e outros aspectos aí sobre o cérebro. Esse livro seu, ele tá à venda? Me conta aqui, porque Pois o é. Edinho também tem um livro muito bacana, gente, Meu livro é Marketing só um Orgânico. ensaio, né, de marketing orgânico, o nome, que trata da área de neurociência e comportamento de consumo. Fala um pouco do cérebro, para as pessoas entenderem como ele funciona. Eu falo bastante disso no livro, como são os processos que geram ignição para a gente conseguir ter motores de respostas variadas, né? Mas ele, infelizmente, encerrou. A gente rodou 13 mil no Brasil, eles foram vendidos e eu fiz ele lá fora. Lá a gente conseguiu vender mais, mas assim, era da escola. Mas tem ainda algumas unidades para quem quiser. No site da Melt você encontra lá uma referência ou manda um contato que a gente pode te enviar eventualmente, né? Muito bom. Pensamos em uma segunda edição no futuro, tá? E fala do cérebro, obviamente, né? Nesse caso aí foi voltado para o terceiro setor, que é um setor que a gente apoia fortemente ONGs, sobre, né? exatamente, captação de recursos para o terceiro setor. Muito legal, mas ele conta muito sobre como que o cérebro funciona, sinapses. Eu achei super incrível, assim, porque ele tem uma parte científica e aí depois ele vai contextualizando. É bem legal, viu, pessoal? Pessoal, não deixem de mandar sua pergunta, a gente já tá quase encerrando. Mandem aí pra gente. Vai ser muito legal poder responder aqui. Edinho, para conversa aqui final, o que você queria trazer, enfim, para a gente fechar aqui Sim, claro. nosso bate-papo antes das perguntas, você queria Claro, trazer algum recado, É. alguma mensagem? Eu acho que o grande lição que fica da gente é prestar atenção. Acho que você falou isso aí, para a gente não entrar em tecnicidades, né? Tem termos tão difíceis, sistema reticular ativador, dissonância cognitiva, são coisas complexas do ponto de vista de contextualização, mas vocês veem que na prática é simples, né? Mas observem mais, e eu acho que o grande recado que o Kahneman dá no livro que você adorou tanto, eu também, Sim. é da gente cuidar mais do sistema 1 para entrar menos com ele em ativação. Então, gente, tem uma dica que eu tive nos Estados Unidos que eu acho crucial para você fazer na vida para desligar um pouco o sistema 1 e entrar para o sistema 2. Mude pequenos hábitos. E eu costumo dizer isso sempre: se você não consegue mudar pequenos hábitos, esqueça mudar grandes hábitos. Então, o que é mudar pequenos hábitos? Desce um ponto antes na sua casa de ônibus, anda a pé um tanto, desce um ponto depois. Muda o seu roteiro do carro que você vai para o trabalho, vá de carro a pé, vá correndo, pega a bicicleta, come coisas diferentes, experimenta coisas que você acha que não gosta para ver se agora, quando você está um pouco mais maduro, você realmente não gosta. Né? Experimente variar a sua rotina. Trocar a rotina ensina para o cérebro. A gente já tem muitos estudos de neurociência provando que a plasticidade cerebral depende efetivamente de mudar essas rotinas. Então, o recado que eu dou é isso: faça mudanças. Se você não consegue mudar nem o horário que você acorda, nem as coisas que você faz na rotina, desculpe, pouca chance de você mudar alguma coisa efetivamente grande na sua vida. Perfeito, bom ensinamento, pessoal. E já chegou uma pergunta aqui, achei muito interessante, eu também quero saber, quero anotar. Quais livros que o Edinho indica sobre o assunto? Ufa, são tantos. Eu começaria com o Kahneman. Ah, legal. Né? É um livro que eu também acho muito legal, virou um best-seller, tá aqui, ó. Acho que a Germana vai mostrar para vocês depois aí, Rápido e Devagar, né? As duas formas de pensar, é o subtítulo do livro. Mas há livros, assim, ensaios da neurociência. Eu gosto bastante dos filósofos aí importantes do Brasil que falam sobre o tema de neurociência. O Clóvis de Barros Filhos envolve um pouco de neurociência nos seus temas, né? Quero referendar aqui um professor muito amigo meu, que trabalha com neurociência na Universidade Federal de Minas Gerais, o Dr. Carlos Alberto, um amigo e também um cientista especialista aí, muita coisa dele publicada, muito artigo, muita coisa que envolve neuroscience, né? Infelizmente, no Brasil, nós não temos um curso de neurociência importante. Eu tive a oportunidade de fazer lá fora, né? O curso
que envolvia neurociência não mecanicista. Tá aí o livro aí que a Gemma está mostrando, quem puder, pense nesse livro, é um livro, um guia realmente importante, eu acho que é o que eu recomendaria Muito em bom. primeira via. Muito bom. E aí a gente já tem mais uma pergunta aqui. Por quais meios a IA pode ajudar as empresas com a dissonância cognitiva? Então, a IA vai gerar insights para você perceber onde seus clientes têm dissonância cognitiva, especialmente na área de serviço. Eu dei o exemplo aqui de uma escola que a gente criou um produto para bebê e combateu a dissonância gerando um mimo, etc. Mas até as escolas, a gente que é muito especialista em educação, a gente fala isso para as pessoas. As escolas, pensa aí no ensino fundamental, têm uma particularidade no contato com os clientes, mais ainda do que outras áreas de serviço, porque o cliente está lá todo dia, 4, 5 horas por dia. Isso você não faz com nenhum outro tipo de empresa, tá, gente? Você é de um banco, você entra no aplicativo, você nem no banco vai mais. Então, para combater a dissonância, tem que ter leitura de mente, ou seja, leitura da expressão das pessoas que estão chegando. Uma pessoa que você recebe na escola, por exemplo, que saiu de uma briga familiar, chega com um pensamento ou uma tendência e, eventualmente, ela pode ter uma aula péssima e te culpar, e você não ser o motor da culpa. Então, para combater a dissonância. E a IA. E as treinadas, que é uma coisa que a gente está dando muito treinamento para os nossos clientes, para finalidade específica, pode ser um agente focado nisso, em fazer leituras de dissonância cognitiva para você ter geradores de insights para combater aquela dissonância naquela área, especialmente quando é serviço. Quando é produto, é mais fácil. Você pode gerar mensagens importantes, trazer o produto em ênfase com mensageiros importantes como influenciadores. Você vai combatendo, gerando peculiaridades que deixam o produto mais humanizado e, obviamente, mais democratizado. Vejam que, e aí tem uma relação, né, gente? Classe social, cognição e compra de produtos, né? Quanto mais rudimentar é a pessoa do ponto de vista cognitivo, educacional, cultural, mais fácil é introduzir produtos efêmeros, né? E quanto mais apurada é a pessoa, mais ela se dedica a produtos que tenham mais qualidade, etc. E essa relação também envolve preço, obviamente, capacidade de compra. Muito bom. Nossa, só pergunta bacana, viu, Edinho? Eu tenho aqui uma pergunta também. Eu estou chocada com essas perguntas porque elas são bem interessantes mesmo. Que é como podemos desenvolver uma consciência crítica para perceber quando estamos sendo influenciados por algoritmos? Maravilha, isso aí. Primeiro, eu diria que se você tem rede social, de alguma maneira você já perdeu a Primeira Guerra. Porque é óbvio, né? Tem aquelas letrinhas minúsculas lá que a gente nunca lê, que a gente autoriza e que fazem uma série de coisas. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, nós que trabalhamos com digital na agência de uma maneira muito efetiva, a gente consegue ver com uma certa clareza os hábitos de consumo peculiares de alguém. Óbvio que não é uma pessoa, é um G-CLID, é um número, é um ID, mas eu consigo saber exatamente o que aquela pessoa consome de dados. E hoje, para vocês terem uma ideia, a publicidade está tão radical nisso que eu consigo pegar uma pessoa que está assistindo um filme e impactá-la com a comunicação digital em tempo real sobre uma propaganda que ela vê no mainstream qualquer. Então, vejam que a gente está num nível avançado. Então, para perceber isso, você vai ter que fazer imersões, que é desligar um pouco do digital. Você vai ter que ter esse trabalho de reconscientização. Eu lembro que, estudando fora, muitas vezes o conselho era não repita o mesmo caminho. Imerja, faça uma leitura complexa por semana. Sabe aquele cara que você nunca entendeu? Aí é uma questão até de brio. Você pega aquele texto complexo de um filósofo aí e lê uma página só e leia até entender. E não se acomode com menos do que entender. Porque se alguém escreveu entender, você tem que entender. Alguém tirou do zero. Você tem que saber o que é aquilo ali. Então, esses exercícios de desconexão, eu faço uma coisa particularmente, eu que trabalho com isso, então mas eu faço isso, eu desligo, eu consigo eventualmente desligar. Por exemplo, eu vou para academia, o celular é apenas um aparato que eu olho para ver os exercícios que eu tenho que fazer. Jamais irei ver uma rede social e tirar uma fotinha, porque ela me desconecta e naquele momento que eu estou fazendo uma coisa que eu odeio, inclusive, que é a academia, eu consigo pensar em como eu estou sendo manipulado pelas redes, pela IA nesse tempo, e aí eu faço esse exercício de autoexame, inclusive para eu não cair em sistema 1 toda vez. Não, perfeito. Olha, Marcelo Neves fez uma outra pergunta aqui que eu vou dar uma resumida nela, mas assim, corremos o risco de nos tornarmos mais burros por delegar demais a IA? Pergunta ótima e já tem estudos dizendo que sim, viu? A sua resposta é definitivamente sim. Eu tenho uma filha e um filho, uma filha que está na faculdade de psicologia agora, no 6º período, e ela chegou com um dado para mim há um ano e meio, assim, logo que entrou,
que eu já sabia, obviamente, ela nunca me perguntou. Ela falou, pai, acabei de ter uma aula lá, falaram que a minha geração é um pouco mais burra que a sua. Eu falei, exatamente. Vocês leem menos, vocês têm menos imersão. Como eu disse, apesar do motor da evolução humana, industrialização e intelectualidade ter sido os encontros, mas a leitura profunda, a elucubração das coisas, então mergulhar sobre um tema, desenvolver alguma coisa autoral é muito importante. E as pessoas agora estão imputando a IA a fazer todas as coisas. A tendência ao emburrecimento geral é grande. O que nós já temos de dados é que realmente a geração atual perdeu massa crítica de cognição. E aí isso envolve QI mesmo, gente. Nós estamos falando de um emburrecimento, por isso eu estou usando essa palavra mais agressiva. Então a sua pergunta a resposta é sim, e aí nós temos que ter um cuidado. A IA pode ser um apoio e será impressionante para a gente, para quem usa muito bem, mas não pode, você tem que aumentar sua produtividade, capilaridade e eventualmente conhecimento. Ela pode ser o seu agente de conhecer outras disciplinas que você nunca imaginou que estaria metido nelas. Ou seja, ela pode te ajudar, mas ela não pode ser algo que vai substituir o seu raciocínio, Não porque, deveria, né? porque o ser humano, parece que, igual você falou, parece que já existe esse estudo, né? Então o ser humano ele tá vindo já com QI Abaixo. inferior ao que era há pouco tempo. Exatamente. E a tendência é piorar, né? Piorar. O Pedro Moreira fez uma pergunta também muito legal. Só perguntas boas aqui. É possível replicar a consciência humana numa rede neural artificial? Então, essa pergunta é ótima. No início, se você está acompanhando aí desde o início, Pedro, a gente falou que a IA desenvolveu aí, né? Segundo o meu agente lá na minha empresa que eu presto serviço nos Estados Unidos, a IA desenvolveu em 3 meses 20 anos de pesquisa. Eu estive em conferências lá e eu vi 2 coisas muito importantes nos Estados Unidos agora, nos últimos 3 meses. Uma é que o ensino superior vai ser debelado da maneira com que ele existe. Então, a gente vai fazer um curso superior agora dentro da IA, especialmente se os cursos forem muito teóricos. Eu posso dar exemplos aqui, mas não quero condenar nenhuma faculdade a nada, então não vou citá-las. Esse é o primeiro ponto. A segunda é que as redes neurais, vocês viram aí os dados dos últimos, pelo menos 20 dias da NVIDIA, né, a principal produtora de SSDs do mundo, que é onde a gente está processando nuvens enormes, o crescimento de valor delas. Significa que as nuvens estão absurdamente grandes. Há quem diga que a gente tem hoje em sistemas com 64 GB, mais ou menos a inteligência de um país inteiro. Então, realmente, eu acredito que o robô vem para substituir o ser humano. Eu tenho um exemplo prático, né? Eu tenho um Tesla aqui no Brasil e eu imputei nele inteligência artificial versão beta da Grok. O carro faz tudo sozinho, não é piada. Ele não é uma coisa... Ele estaciona, ele faz, mas ele desvia de buraco, ele passa em quebra-mola mais lento, ele faz tudo. Eu abandono o carro em frente ao cliente, ele vai estacionar e eu vou para a reunião. Quando eu saio, eu chamo o carro, ele vem, me pega e a gente vai embora juntos. É inteligência artificial chegando num ponto, e certamente as decisões que ele toma no volante são melhores que as minhas. Ele já me tirou de situações que provavelmente eu bateria o carro e ele conseguiu resolver, não atropelar ninguém, a gente está aí bem. Então, eu acredito piamente que a inteligência artificial superará, segundo as pesquisas do ChatGPT, que eu acompanho muito de perto, o bom senso foi superado em 2024. A IA significa dizer que a IA tem decisões de bom senso pró-humanos melhores que o ser humano. Eita, é complicado. O Magno Lara, ele fez uma outra pergunta super bacana também. Qual é o conselho que o Edinho dá para explorar diversas IAs, sendo que elas demandam tempo e têm um custo? Talvez aí, né, Magno, a principal questão seja custo mesmo. É uma discussão no mundo, tá? Eu costumo dizer isso, e a gente usa lá na parceria com a Lusa isso. Nós fomos agraciados lá na Melt por termos acesso a um ecossistema muito potente, que é obviamente muito caro. Se eu não tivesse grandes clientes, como eu tenho, eu não poderia pagar por um ecossistema que custa aí entre 10 e 12 mil dólares por mês. Então, a primeira discussão é essa. Se você não tem um IA muito potente, você vai usar um IA condicionado ao que você pode pagar. É óbvio, uma IA de 20 dólares, como um GPT básico, ou como um Cloud de 25, atende muito bem já uma pessoa física. Eu acredito que piamente, assim. E para algumas empresas que são pequenas, IAs nesse porte, divididas pelas equipes ali, 5, 6 compradas assim, funcionam. Ou a Teams, no caso do GPT, que é a mais conhecida no Brasil. Fora isso, não tem jeito, a gente vai ter que ir para potência. E aí, no nosso uso do dia a dia, o tempo já passou a não ser muito referência, porque você não vai gastar mais tempo com a IA. Quando você cria agentes especializados em certas coisas, ele não é mais generalista. Então, hoje a gente já está criando, por exemplo, na Melt, agentes que podem
é acompanhar uma rede social de um cliente, gerar conteúdo e postar sem ter um ser humano ali, ele faz apenas um gerenciamento. Então, onde eu tinha um ser humano cuidando de 5 ou 6 contas, eu posso colocá-lo com 30. Então, eu consigo potencializar. Ou, e é o caso do que a gente pensa para a Melt, trabalhar menos horas, liberar as pessoas para fazerem outras coisas. Então, elas vão trabalhar mais felizes, eu vou ter mais dopamina rodando lá e eu vou ter menos doença, mais cuidado com as pessoas, mais relacionamentos, mais tempo para a gente jogar. Na Melt a gente tem um lance de tomar cerveja nas sextas-feiras, né? Obviamente que não são todas as sextas-feiras, mas a galera vai trabalhar bebendo, né? E a minha esperança é que a dopamina seja maior do que o grau alcoólico até o fim do expediente. Que dê tudo certo no final, né? Sim. Mais uma pergunta ótima do Rick Moreira. É possível a IA chegar a uma evolução significativa comparando-se com a inteligência humana? Ou a falta da sensorialidade é uma entrada para esse crescimento? Eu acho ótima a pergunta do Rick, aí conheço muito. Rick, obrigado pela presença aqui, um grande diretor de arte aí do mercado mineiro, também brasileiro, um parceiro também da Melt, trabalha conosco lá parcialmente, então até indicá-lo aí para trabalhos super legais. Eu acho que a IA, o desenvolvimento da IA... Desculpa, só cortar. É uma Claro. entrave para esse crescimento, né? Então, a falta da sensorialidade é uma entrave para esse crescimento. Então, o que nós temos, Rick, é que as IAs, né, nós conversamos isso inclusive pessoalmente algumas vezes, né, nos nossos encontros, a IA tem muita coisa sendo feita com a IA. Eu vou dar 2 exemplos do que eu vi nos Estados Unidos, que eu, com data vênia, eu fiquei pensando sobre isso, mas com preocupação. Um grande professor, esse eu posso citar, um autor brasileiro que tem livros no Brasil muito famoso, Simon Sinek, na conferência falou que em 6 anos as faculdades vão ser debeladas completamente. Então, o ensino fundamental existirá porque você precisa de contato humano. Então, nós outros adultos temos que preservar esse contato humano das pessoas e tal, que vai ser uma coisa muito importante, mas certamente as IAs também terão essa questão de contato humano, farão essa parte em algum momento. Eu estou indo longe demais baseado nesses casos, porque eu não tenho nem capacidade, nem sou tão visionário assim. Eu acho que nós temos que agarrar as tecnologias, usá-las, regulá-las. Eu acho que os governos estão preocupados com isso. Eu acho que quem lembra, quando a IA explodiu ali em 22, o próprio Elon Musk, né, da Tesla, falou, cara, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque é muito rápido. Nós estamos falando de ter potencialidades extremas, né? Para vocês terem uma ideia, por reconhecimento da fala, reconhecimento de rostos, reconhecimento de linguagem em geral, em matemática, a IA supera o melhor ser humano em 100%. Então, a IA é 2 vezes mais competente que o melhor cara que exista para isso. Então, realmente, eu acho que a gente tem que cuidar de não perder a essência do ser humano. Mas se a gente usar bem a inteligência artificial, e aí a gente fala disso, né, Germano, mas a gente está usando, na verdade, as LLMs, né? A gente está usando as de texto. A gente está usando, muita gente está usando ainda a IA como um buscador de internet, quase como um Google Search, né? Mas quem usa a potência mesmo vai ter a oportunidade de produzir melhor, mais rápido, com insights importantes, não deixar de ser autor, porque o ser humano continua sendo autor, né? Com o próprio Rick, a gente desenvolveu uma campanha muito legal para um cliente em que a gente mudou um conceito parcial que a IA tinha desenvolvido. Isso é a regulação humana. Então, nós fomos autores daquele conceito e o próprio agente que a gente usa foi criado por nós. Nós demos a linha. Eu tenho um robô meu, por exemplo, uma IA, que é meu clone. Então, muitas pessoas me mandam WhatsApp que são respondidas por essa inteligência artificial que eu coloquei para funcionar para esse fim. Obviamente, não fiquem ofendidos todos, porque é uma parte grande, eu respondo. Mas será que minhas respostas são robô? Não, são verdade. Mas assim, o fato é que, quando ela responde no meu lugar, humanizou tanto que eu tenho certeza que eu escrevi. E às vezes eu duvido de mim mesmo. Será que não fui eu que escrevi essa? Porque eu imputei nele quem sou eu, de onde eu venho, quem são meus pais, meus irmãos, qual é a minha formação. Ela entende sobre mim. Ela me perguntou se eu tenho doenças, comorbidades. Ela me foi perguntando para entender quem era eu. Além do meu currículo, do meu LinkedIn, inclusive, que é legal, mas é uma farsa. A gente só põe coisa boa no LinkedIn. Ninguém põe defeito no LinkedIn, né? Claro. Nossa, Edinho, acho que, como eu falei, a gente poderia ficar aqui à noite, horas, que a gente nem ia perceber. Queria te agradecer, a gente já está chegando ao fim, pessoal. Então, assim, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Espero que vocês estejam conosco nos próximos. Foi um prazer. Esse assunto, assim, é de uma leveza e é enriquecedor. Obrigada, Edinho, pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento que você dividiu aqui conosco e pela parceria com a Lusa também.
Eu agradeço demais, assim, meu recado é, vamos em frente, adoro trabalhar com a Lusa, acho que a gente tem muita coisa para fazer junto, estamos lá no desafio digital e, assim, trabalho fácil, empresa boa, trabalho fácil. Tamo junto. Pessoal, não esquece, segue a gente aí nas redes sociais, no nosso Insta novamente, @LusaGroup e no LinkedIn Lusa Group. E a gente se vê nos próximos.